Fala galera, meu nome é Felipe Elia e agora que a gente já falou de API REST do WordPress e sobre o WordPress Headless, chegou a hora da gente ver alguma coisa mais prática. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho do Gatsby, que é um framework em React para criar sites estáticos, e como é que o Gatsby também funciona junto com o WordPress, consumindo dados de uma instalação do WordPress. Esse vídeo não tem a intenção de ser um tutorial nem nada disso. Na verdade, o que aconteceu foi que eu comecei a estudar isso e achei tão maneiro que eu achei que vocês iam gostar de ver também. Lembrando sempre que se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Junto desse vídeo, eu estou lançando lá no blog um texto com um passo a passo do que eu fiz aqui. Se você quiser consultar ou ler com mais calma, não esquece de acessar lá, o link está aqui embaixo na descrição. Antes de eu mostrar o Gatsby funcionando com o WordPress, eu vou mostrar o Gatsby funcionando sozinho. Para instalar o Gatsby, você só precisa ter o Node.js e o npm. Você só precisa ter isso e só precisa de um comando para pegar uma instalação Gatsby, para criar uma instalação Gatsby. Então vamos lá. Eu criei uma pastinha Gatsby aqui e vou executar esse comando para baixar o que a gente chama de starter. Starter é um conjunto de arquivos que o Gatsby precisa para funcionar, Ele tem um starter padrão, que é o que a gente vai usar aqui, e o comando é esse aqui, npx. npx é o package runner do npm, ele já vem com as versões mais novas. A gente poderia instalar o Gatsby como um pacote global e tal, mas como aqui é só para a gente mostrar mesmo, eu vou usar o npx. Então o comando é esse aqui, npx Gatsby new. Com o npx Gatsby, a gente está falando para o npm lá achar esse Gatsby e dentro do Gatsby executar esse comando new. Aí se a gente apertar Enter, vai acontecer um monte de coisa que eu vou cortar na edição. Então depois que o npx foi lá e buscou o Gatsby, isso pode levar um tempinho, aparece essa telinha aí pra gente. Qual é o nome do seu projeto? Eu vou dizer aqui que o nome do projeto é Gatsby Básico. Ele vai criar uma pasta com esse nome. E aí ele pergunta qual starter a gente quer usar. A gente pode apontar para um repositório Git, por exemplo. Aqui no caso eu vou usar o padrão só porque a gente vai mostrar o mais básico mesmo. Ele criou a pastinha Gatsby Básico aqui, deixa eu abrir para vocês. E dentro ele vai botar uma série de coisas, ele vai baixar o repositório do GitHub, na verdade, e depois vai dar um npm install. Ele baixou do GitHub e daqui a pouco vai aparecer ali a pastinha com os pacotes do Node que ele precisa, porque ele está executando o npm install. Então aqui já está aparecendo o Node Modules, que é a pastinha que é criada quando a gente dá o npm install. A gente não precisa dar esse comando, porque o próprio npm já faz, o próprio new Gatsby lá, o Gatsby new, faz para a gente. Então aqui agora a gente já baixou o repositório. Dentro desse src são os arquivos que a gente vai editar. E aí tem components, images e pages. E aqui são as páginas do nosso site. Para a gente subir o site em Gatsby, a gente precisa de um outro comandinho, que é o npx Gatsby develop. Isso vai fazer subir um servidor que vai estar acessível pela porta 8000 e a gente vai ver ali rapidinho como é que isso funciona. O burro esqueceu de entrar na pasta do projeto que a gente criou, Gatsby Básico. Aí aqui a gente dá o comando npx Gatsby develop. Ele vai avisar aqui pra gente que tem na localhost 8000 uma coisa e na localhost 8000 com isso aqui depois uma outra coisa. Essa outra coisa a gente vai falar depois, agora a gente só precisa disso aqui. Quando a gente joga aquele endereço no navegador, a gente vai vir para o nosso site em Gatsby aqui. Então tem essa página inicial e a page 2 aqui que a gente vai e volta. Reparem aqui no seguinte, Hi from the second page. A gente vem aqui, page 2, e se a gente trocar aqui para outra coisa, vamos trocar para português, Olá da segunda página, e salvar, como o servidor tem hot reloading, a gente só vai chegar aqui e vai estar certo. Muito bem, esse é o básico, vamos voltar aqui, Se a gente, por exemplo, quiser criar uma outra página, páginas, por enquanto, são páginas do Gatsby, não tem nada a ver com página do WordPress, tá? Se a gente quiser, por exemplo, criar um /about, é só criar um outro about.js dentro dessa pastinha aqui, que automaticamente o Gatsby vai pegar e criar um /about lá no servidor. E aí tem essa pasta de components aqui, que são as coisas reutilizáveis, tipo cabeçalho, layout, que é a casca do negócio todo. A gente poderia ter um rodapé também. Então, tudo que for reutilizável, que a gente usa ali no WordPress como template part, aqui a gente vai usar como component, que na verdade é um component do React. Esse é o basicão. Dá para brincar bastante disso aqui, é bem maneiro. Eu vou falar para vocês que mexer com Gatsby me fez ter aquele prazer de novo, de quase infantil, assim, de ver o negócio funcionando, um negócio novo, descobrir um negócio mais legal. Então, esse foi um dos motivos que eu trouxe esse vídeo para cá para o canal também. Então, esse foi o básico.
eu vou agora então mostrar como é que funciona com o WordPress. Bom, agora a gente está com o WordPress rodando na porta 80 no ambientezinho Docker normal. Então a gente tem um localhost aqui na porta 80 e um WordPress, né, aqui funcionando. Para a gente instalar o Gatsby usando o WordPress, a gente precisa fazer uma série de configurações. Existe uma página na documentação do Gatsby que explica passo a passo o que precisa fazer, mas também existe um starter com tudo já mais ou menos pronto. No texto, eu expliquei como é que você faz para baixar esse starter e também o que você precisa alterar na configuração para fazer funcionar na sua máquina. Eu vou mostrar aqui muito rapidinho, mas no texto tem mais detalhes. O starter é esse aqui, né? Tem esses arquivinhos aqui e está dentro do repositório do Gatsby. Esse repositório é gigante, então se você quiser baixar só essa pastinha aqui, existe um jeito mais fácil, que é você acessando esse down-git aqui e botando direto o endereço só da pasta. E aí, aqui eu já baixei o repositório, já fiz as alterações e tal, e vou mostrar para vocês como é que funciona. Toda vez que a gente precisa usar o Gatsby consumindo dados externos, a gente vai usar um plugin de source. O Gatsby, assim como o WordPress, tem um monte de plugin que adiciona funcionalidades, e esses plugins de source são esses plugins, então, que consomem coisas de fora do próprio Gatsby, né? Existe um source do WordPress, que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente, nesse starter, ele já vem configuradinho. A gente só vai alterar as configurações, mas na documentação tem como fazer do zero. Então, naqueles arquivos que a gente ignorou do outro projetinho, na raiz, a gente vai dar uma olhada boa nesse Gatsby config.js aqui e nesse Gatsby Node aqui também. No Gatsby config, a gente vai apontar para o Gatsby a instalação do WordPress que a gente vai usar. Então, deixa eu mostrar aqui melhor para vocês. Ó. Tá vendo? Tem plugins aqui. Dentro tem esse Gatsby Source WordPress. E dentro a gente vai botar qual é a base URL da instalação. No caso aqui é direto localhost. Qual é o protocolo. Se é wp.com ou não. E se está usando o ACF ou não. Se estiver usando o ACF, você tem essa facilidade de pegar campo customizado aí do próprio ACF de um jeito mais fácil. O outro arquivo importante é esse Gatsby Node aqui. Nesse Gatsby Node, a gente vai ter a consulta GraphQL do Gatsby para a API hash do WordPress. Na verdade, que funciona assim. Esse plugin de source faz meio que um depara. Então, a nossa instalação do WordPress só tem API hash, mas o Gatsby precisa de GraphQL. Então, esse plugin faz esse meio do caminho de pegar a API hash e transformar nos dados de GraphQL que a gente precisa. No texto eu expliquei a diferença entre hash API e GraphQL, e aqui eu vou falar bem rapidinho. Quando a gente acessa uma API REST, a resposta é sempre a mesma. Vem tudo, né? Vem todos os dados e às vezes a gente só precisa, por exemplo, do título e do conteúdo. A GraphQL, diferente da API REST, te possibilita receber os dados que você quer do formato que você quiser. Existem prós e contras de uma abordagem e outra. O WordPress, por enquanto, só tem API REST nativa, tem plugin para GraphQL, e o Gatsby só precisa de GraphQL, então a gente precisa ir do meio do caminho. E aqui no Gatsby Node, a gente vai ver aqui, ó, a GraphQL sendo executada. Então ele vai pegar All WordPress Page, Edges, que é o conjunto, né? Node, que é cada página, e aí vai pegar o ID, o slug, o status e o template. Esse aqui ele precisa só para saber quais páginas ele vai realmente pegar lá da API REST do WordPress. Quando ele for exibir cada página, ele vai fazer uma outra consulta. E aí, nesse All WordPress Page aqui, a gente vai ver que isso aqui é usado aqui embaixo. Ó, para cada uma do WordPress Page, né, para cada edge, ele vai criar uma página usando o slug aqui como caminho e usando um componente que está aqui em cima, que é o Page Template, ó, que está dentro de Source Templates Page.js. Esse Page.js aqui já é a página do WordPress. E aqui embaixo ele vai fazer a mesma coisa para os posts. Vai usar Source Templates Post.js e aí para cada uma ele vai criar aqui usando o slug. A gente poderia, por exemplo, alterar aqui e fazer posts, barra e salvar. E aí cada post viraria barra posts, barra o endereço do post. Vamos dar uma olhadinha nesse Source Templates Post aqui. Esse arquivo aqui vai também exportar um componente React, como todos os outros, né? E aqui ele já está usando os atributos do próprio post, ó, post title, post content. Esses dados ele está recebendo porque ele fez uma consulta aqui embaixo, ó, essa aqui. Ele vai receber o ID do post, vai pegar o title, o content e os post icons aqui, que é uma bruxaria do próprio Gatsby. Agora a gente vai subir o Gatsby para a gente ver isso funcionando. Eu vou entrar na pastinha, né, que agora eu lembrei. Gatsby WordPress.
e vou dar aquele comando para subir o servidor. npx gatsby develop. No momento em que a gente sobe o servidor, aí ele vai consultar a API REST, pegar tudo que ele precisa e trazer. Ele não faz mais isso enquanto o servidor estiver de pé. Quando a gente está fazendo sites em Gatsby, existem dois momentos em que ele vai fazer isso. Quando a gente sobe o servidor de desenvolvimento e quando a gente constrói o pacote para subir para o servidor de produção. Então, fiquem atentos, porque às vezes, estou alterando o post aqui no WordPress e não está mudando no Gatsby. É porque você precisa destruir o servidor e subir de volta, senão não vai funcionar. E aqui, então, ele subiu o servidor, a gente vai acessar lá o localhost 8000, né? Vou dar um refresh aqui, ele pegou as páginas e embaixo os posts. Como eu troquei o endereço dos posts, esse link aqui não vai funcionar, porque eu preciso vir aqui na index. Cadê? Pages, index, deixa eu fechar aqui, e achar o link. Cadê? Posts, link to, e aqui na verdade a gente precisa colocar o posts na frente. JavaScript modernão tem esse esquema de interpretação de variável, né? Então a gente bota posts barra aqui e coloca um cifrão com as chaves e ele sabe que essa parte aqui da string precisa ser trocada por uma variável. Isso só funciona quando a gente está usando esse backtick aí, né? Vou salvar e aqui ele já trocou. E aqui voltou a funcionar. GraphQL é um negócio relativamente novo, então para muita gente é muita novidade, para mim é novidade. Só que o Gatsby tem uma ferramentinha muito legal para você construir as suas próprias queries. Ela está disponível no mesmo servidor, só que ___ GraphQL. É aquele endereço que aparece quando você sobe o servidor. Eu vou entrar aqui para mostrar. E aqui a gente pode montar a nossa própria query. Então a gente vem aqui, por exemplo, vou pegar eu preciso de todas as páginas, né? O ads aqui. E cada uma delas fica nesse node. E aqui a gente tem os campos. Então a gente pode pegar o ID, pode pegar aqui a ordem do menu, por exemplo, quem é o ascendente dessa página. Vamos pegar também o status, o título e tá bom. E aí a gente vem aqui, dá um Ctrl Enter, e ele mostra pra gente o que isso vai retornar. Isso é bem legal porque a gente pode ficar testando aqui, depois só pegar aqui, copiar e colar naquele gatsby-node.js ou dentro do template que a gente vai usar para renderizar o post e a página. Depois que está tudo desenvolvido, a gente precisa então gerar um pacotinho e subir isso para um determinado servidor, como por exemplo o Netlify que eu falei naquele vídeo lá sobre Jamstacks, né? A gente então faz o seguinte, vou achar o terminal aqui, a gente mata o servidor, Ctrl C, né? Deixa eu limpar aqui. E aí a gente faz um npm run build. O Gatsby não vai subir um servidor dessa vez, mas ele vai construir um pacotinho que vai ficar dentro dessa pasta public aqui. A gente vai pegar esse pacotinho e subir para algum lugar. Normalmente a gente nem faz isso na mão, existem muitos scripts que você roda no terminal mesmo e ele já publica no lugar. Existem também alguns triggers de Git, por exemplo, você pode subir isso para um determinado repositório e quando tem um commit novo, um push novo, ele já gera o pacotinho automaticamente e já publica também. O conteúdo da pasta public é um site HTML, né? Normal. Tem aqui as páginas, os endereços, cada uma dessa pastinha aqui, por exemplo, nossa página de exemplo tem só um index HTML, deixa eu mostrar aqui, que é uma paçoca de código. No caso aqui, porque o Gatsby está configurado para ter esse monte de CSS, mas é um site estático muito mais rápido do que se você precisasse, por exemplo, de execução de PHP. No texto do blog, assim como no vídeo de Jamstacks, eu expliquei um exemplo muito funcional disso aí, muito prático, que, enfim, você pode usar num projeto até pessoal. Se você subir um site em WordPress num admin.desenvolvedor.com.br e deixar isso isolado, você pode gerar o pacote Gatsby para o desenvolvedor.com.br. Então, você tem um WordPress que só você acessa no admin.tarará e gerar o pacote estático no domínio em si. Então, o site para o usuário final vai ser extremamente rápido e você vai ter a facilidade de gerenciar esse conteúdo numa instalação do WordPress, com as telinhas do WordPress, com as facilidades que o WordPress traz. Como eu falei, esse vídeo nem é para ser um tutorial, é mais para mostrar para vocês um negócio muito maneiro que eu descobri. No meu Twitter, há algum tempo atrás, eu coloquei algumas referências que eu pesquisei. Tem vídeos no YouTube do Zach Gordon e do Ivan Dorit, um troço assim. Muito bons, eles explicam ali, passo a passo, bem tranquilo. Eu recomendo que vocês assistam. Se vocês quiserem mais conteúdo desse no canal, deixa aí embaixo.
E é isso aí. Se você não está inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, deixa um curtir aqui embaixo, deixa um comentário também. Se eu falei alguma abobrinha, deixa aí embaixo. Se você ficou com dúvida ou se tem alguma sugestão de assunto, não deixa de comentar. Me segue lá nas redes sociais. Vocês podem me ajudar muito compartilhando esse vídeo com um amigo de vocês. E até a próxima semana. Valeu? Tchau!